Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre corrente elétrica. Antes da gente chegar específico na parte de corrente elétrica, a gente vai passar por alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que relembrar aqui é o conceito de carga elétrica. O que é uma carga elétrica, gente? Uma carga elétrica nada mais é do que um corpo que está carregado eletricamente. Então, é um corpo que não tem um balanço de carga igual a zero. O que eu tenho que pensar? Quais são as principais cargas elétricas que a gente conhece? Os prótons, que são cargas elétricas positivas, né? São corpos carregados positivamente. Então, eles têm um excesso de carga positiva. Os elétrons, que são cargas carregadas negativamente. Então, eles têm um excesso de carga negativa. E os nêutrons, que possuem um balanço de carga igual a zero. Eles não são carregados nem positivo nem negativamente. Então, a carga deles é zero. São nêutrons, tá? Então, as principais, cargas elétricas que a gente tem são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Quando eu falo que o meu corpo está carregado eletricamente, ele vai estar com um excesso de carga positiva ou com um excesso de carga negativa. Se ele estiver carregado positivamente, eu estou dizendo que ele tem mais prótons do que elétrons. Se ele estiver carregado negativamente, eu estou dizendo que ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Ah, mas quando eu quero saber assim, qual a quantidade de carga que um corpo tem, é possível? É possível. A gente tem o que a gente chama de carga elementar. O que é a carga elementar? É a quantidade de carga transportada, tá, por 1 mol de elétrons ou prótons. Então, quando eu tenho 1 mol de elétrons ou de prótons, eu tenho a minha carga elementar. A carga elementar, gente, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor aqui é fixo, tá? É uma constante. Em qualquer lugar do mundo que alguém te perguntar qual é a carga elementar de um elétron ou de um próton, você vai dizer que é 1,6 vezes 10 a menos 19. É a carga que você tem em um elétron ou um próton. Por que esse mais ou menos? Porque se for um próton, vai ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19, porque o próton está carregado positivamente. Se for um elétron, vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19, porque o elétron está carregado negativamente. Mas fato é que o módulo da carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora eu quero que vocês pensem, como que eu consigo descobrir qual é a carga de um corpo? Ah, o meu corpo ele está carregado, eu quero saber qual é a carga desse corpo. A quantidade de carga que um corpo tem, a gente consegue calcular fazendo Q é igual a N vezes Z. Esse Q aqui é a minha quantidade de carga, é o que você quer saber. Esse N é o número de elétrons ou prótons que o corpo vai ter. Número de elétrons ou prótons. Ah, o meu corpo tem 10 prótons, ou o meu corpo tem 50 elétrons. É isso aqui. E esse E aqui? Esse E é a minha carga fundamental. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Unidade de carga elétrica, coulombs. Então, é muito simples. Vamos imaginar que o exercício me deu lá que eu tenho um N, de 5 elétrons. Eu tenho 5 elétrons lá no meu corpo. Toda vez que vocês verem um E com um sinal de menos, é elétrons. A minha quantidade de carga, então, vai ser 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Meu Q aqui, então, vai ser igual a 5 vezes 6, 30 vão 3, 5 vezes 1, 30, com 3, 8. Então, 8 vezes 10 a menos 19. Como são elétrons, esse 8 vai estar negativo. Então, o meu corpo ele tem uma quantidade de carga total de menos 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Unidade de medida de carga é o coulomb, ok? Então, se eu preciso calcular a quantidade total de cargas que existe em um corpo, eu faço Q igual a N vezes Z, tá? Ah, Raendra, todos os corpos eles possuem cargas? Sim, todos os corpos, gente, são formados por uma unidade fundamental que a gente chama de átomo. E dentro do átomo, a gente sabe que existem
existe no núcleo, né, os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera existem os elétrons. Então, todos os corpos possuem cargas? Sim, todos os corpos possuem cargas. Mas todos os corpos são capazes de conduzir eletricidade e calor? Não. Nem todos os corpos são capazes de conduzir eletricidade e calor. Por isso, a gente divide os nossos materiais em dois tipos. Materiais que são condutores e materiais que são isolantes, tá? Tanto um condutor como um isolante possuem uma quantidade de carga nele. Eles têm uma quantidade de carga. Qual que é a diferença? A diferença é que os condutores, eles possuem cargas livres, elétrons livres na superfície mais externa. Esses elétrons livres é que possibilitam os condutores de transportar a corrente elétrica, de transportar calor por eles. Porque esses elétrons livres, eles vão ter o seu movimento ordenado em determinado intervalo de tempo, e isso é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, os condutores possuem elétrons livres na camada mais externa, tá? Vamos pensar lá na eletrosfera do átomo, a gente sabe que é dividida em 7 camadas. Então, na camada mais externa dos condutores, a gente tem elétrons livres, tem elétrons que podem se movimentar. No caso dos isolantes, eles não possuem elétrons livres na camada mais externa. Então, se eles não têm elétrons livres, não tem jeito dele ter algum tipo de movimento de carga ali para poder ter produção ou transporte de corrente elétrica. Ele não tem elétron livre para se movimentar, então não tem jeito de ter. Então, os isolantes, eles não vão conduzir corrente elétrica por isso, porque eles não têm elétrons livres na camada mais externa. Essa é a principal diferença entre condutores e isolantes, tá? Um tem elétrons livres na camada mais externa e o outro não tem. Aí você pode se perguntar, então se eu classifico um material como isolante, quer dizer que nunca ele vai poder conduzir corrente elétrica? Não. Nunca não é uma palavra boa para nós. Eu coloquei uma observação aqui, olha. Um isolante, ele pode se transformar em um condutor. Quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Se você pegar uma madeira, eu quero que você pegue uma madeira, se visualize aí pegando uma madeira. Essa madeira, se ela estiver seca, você pegar um fio, tentar conduzir corrente elétrica, né, passando do fio pela madeira para tentar ligar uma lâmpada. A lâmpada vai ligar? Não, ela não vai ligar. Pode ter certeza que não vai ligar. Você pode tentar o resto da sua vida porque a lâmpada não vai ligar. Agora, se você pegar essa mesma madeira, jogar uma quantidade de água significativa nela, então você vai encharcar essa madeira, vai deixar ela com muita água. Se você pegar o mesmo fio e a mesma lâmpada, você vai ver que agora a lâmpada vai acender. É a madeira, mas a madeira não era isolante? A madeira seca é isolante. A madeira molhada se transforma em um condutor, porque a água é um dos melhores condutores de energia que a gente tem. Quando a gente entende esse tipo de coisa, fica muito fácil de descobrir por que, por exemplo, quando você tem uma criança, você fala com a criança para ela não enfiar o dedo na tomada. O nosso corpo, gente, ele é composto em praticamente 65% de água. A água é um excelente condutor. Então, se a pessoa enfia o dedo na tomada, é como se ela estivesse enfiando um condutor dentro de um lugar que existe uma diferença de potencial. Então, eu vou ter diferença de potencial, vou ter condutor, o que eu vou gerar ali? Corrente elétrica. O que vai acontecer? Vai tomar choque. E aí, qual que é o problema? Se a pessoa enfia a mão esquerda, o dedo da mão esquerda na tomada, se o choque, se a corrente elétrica que for produzida ali sair da mão esquerda e chegar na mão direita, quer dizer que atravessou o coração da pessoa. Se atravessou o coração da pessoa, o coração dela vai parar de bater, a pessoa morreu eletrocutada. Então, é muito importante a gente ter essa noção quando a gente está pensando em condutor. Qual é o corpo mais condutor que a gente pode conhecer? A água, gente, é um excelente condutor. Por que quando está chovendo, o pessoal fala para não ir para o mar? Porque a gente tem uma certa descarga de energia no mar, Os relâmpagos tendem a cair lá, os raios, caem na água. Aí pensa,
A água é um excelente condutor, caiu um raio na água, o corpo da pessoa é formado por água. O que vai acontecer? Vai tomar choque, vai ter uma descarga de energia muito grande. Então acaba morrendo queimada, né? Acaba morrendo eletrocutada, porque você tem uma descarga muito grande que vai cair num volume de água muito grande. Então você tem uma corrente muito grande que vai ser gerada ali. Ah, mas e se a massa de água for muito grande, é capaz de dissipar um pouco da corrente? Dependendo da distância que a pessoa tiver para onde o raio caiu, a corrente vai se dissipando até chegar nela. E aí ela não vai morrer. Mas se o raio cair perto da pessoa, foi triste. Aí não tem jeito não, tá? Então a gente entende isso, tá? A gente tem dois tipos de material, que são os materiais que são condutores, conseguem conduzir corrente elétrica, e os isolantes, que são aqueles que não conseguem. Só que a gente tem algumas ressalvas, né, para os isolantes. Um isolante, ele pode conduzir corrente elétrica, ele pode se transformar em um condutor, se ele tiver algumas condições específicas, tá bom? Então, ó, a gente falou dos tipos de carga elétrica, prótons, elétrons e nêutrons. Falamos da carga fundamental, 1,6 × 10⁻⁻19. Falamos como calcular a carga de um corpo quando esse corpo está carregado. A gente vai calcular a carga fazendo o número de elétrons ou prótons vezes a carga fundamental. E falamos dos tipos de materiais que podem ou não conduzir corrente elétrica. Para quê? Para a gente chegar na nossa corrente elétrica. Então, pessoal, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado. Presta atenção do porquê que o condutor ele tem a possibilidade de conduzir corrente elétrica, porque ele tem elétrons livres. Se ele tem elétrons livres, ele tem elétrons que podem se movimentar. O que é a corrente elétrica? Justamente é o movimento ordenado desses elétrons livres, né? Então, o movimento ordenado de cargas em um corpo condutor durante um intervalo de tempo. Essa é a definição que a gente tem de corrente elétrica. Então, vamos imaginar aqui o meu condutor, ó. Ele tem os elétrons livres, só que cada elétron está se movimentando para um lado, ó. Esse aqui está indo para cima, esse aqui para o outro lado, esse aqui para baixo, enfim. Quando a gente submete esse corpo condutor a uma diferença de potencial, então vamos imaginar que eu vou ligar esse corpo condutor aqui numa bateria, tá? Ou então numa tomada. Eu vou ligar esse corpo condutor aqui em um gerador. Então, eu vou ligar ele aqui em uma bateria. O que essa bateria vai produzir para mim? Ela vai produzir um ordenamento das cargas. Então, todas as minhas cargas, os meus elétrons livres, eles vão começar a se movimentar para o mesmo lado. Ó. Todo mundo aqui está se movimentando para a direita. Se eu tenho um movimento ordenado de cargas dentro de um corpo condutor, eu tenho corrente elétrica. Então, aqui eu vou ter a produção de corrente elétrica. A gente representa a corrente elétrica pela letra I, tá? Como que eu calculo a quantidade de corrente elétrica que um corpo possui? Corrente elétrica é igual a Q, que é a quantidade de carga, ou a gente já falou de quantidade de carga, não já? Já. Quantidade de carga é igual a N vezes E. Então, se o seu exercício te der o número de elétrons, você consegue achar a quantidade de carga. Dividido pelo tempo, que é dado em segundos, tá? A quantidade de carga aqui é dada em coulombs. Qual é a unidade de medida da corrente, então? Coulomb por segundo. 1 coulomb por segundo representa 1 ampere. O ampere, que é essa letra A aqui, ó, é a unidade de medida de corrente elétrica. Então, por exemplo, se você pegar aí a bateria do seu celular, talvez esteja escrito assim, 5 miliampere. Então, aquilo ali é a quantidade de corrente que circula nele. O que é esse mili? São submúltiplos, tá? Por exemplo, eu posso achar uma corrente que vale 1 ampere. Ah, eu quero falar que a minha corrente vale 1 vezes 10⁻³ ampere. Ao invés de eu escrever 1 vezes 10⁻³, eu posso escrever 1 miliampere, porque o mili corresponde a 10⁻³. O micro representa 10⁻⁶. Então, por exemplo, se eu escrever 1 vezes 10⁻⁶, é a mesma coisa de eu escrever 1 microampere, tá? 1 nano, 10⁻⁹, e 1 picoampere, 10⁻12. Então, por exemplo, eu estou querendo escrever lá, né, igual eu falei, 1 vezes 10⁻³ ampere. Eu escrever desse jeito aqui é a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó, 1 miliampere. Quem estiver lendo já entendeu que é 1 vezes 10⁻³ tá?
muita atenção na hora de fazer conta. Às vezes o exercício te fala assim: em determinado condutor existe uma corrente de 1 mA durante 20 segundos. Calcule a quantidade de carga. Na hora de você substituir, você não vai colocar 1 aqui no lugar do I. Você vai colocar 1 vezes 10 a menos 3. Não é porque o exercício falou que é 1 mA que você vai substituir por 1 aqui. Você tem que lembrar que o mili vale 10 a menos 3. Então, é 1 vezes 10 a menos 3 igual a quantidade de carga dividido por 20. Então, a minha quantidade de carga vai ser 20 vezes 10 a menos 3 coulombs. Ok? Essa corrente, então, gente, a gente já aprendeu como calcula. Essa corrente, ela pode ser de dois tipos. A gente tem a corrente real e a convencional. A corrente real, a gente tem o movimento dos elétrons, que é o que acontece na vida real, gente. A gente sabe que quem se movimenta são os elétrons, até porque os prótons estão no núcleo, né? E os elétrons que estão na eletrosfera, eles que possuem uma mobilidade. Ok. E a gente tem a corrente convencional, que é onde as cargas positivas se movimentam. A gente estuda, gente, a corrente convencional. Quando a gente estiver trabalhando aqui, olha, aqui a gente tem o maior polo da bateria, a gente representa por um risquinho maior, é o polo positivo. O menor é o polo negativo. A corrente sempre sai do polo positivo. Ah, Andra, mas por quê? Porque quando a elétrica foi estudada, o pessoal ainda acreditava que quem se movia eram os prótons. Então, todo o estudo de elétrica, né, a nível de ensino médio que a gente tem, é baseado na ideia de que os prótons é que se movimentam e não os elétrons. Por isso, o pessoal criou a convenção de corrente convencional e corrente real. A corrente convencional, a gente tem o movimento dos prótons. Então, a corrente ela sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo, tá? Mas, na vida real, a gente sabe que não é isso que acontece. São os elétrons que se movimentam. Então, na teoria, a corrente sai do polo negativo e vai para o positivo. Como a gente estuda o convencional, a gente vai adotar isso, tá? A corrente vai sair do polo positivo e ir em direção ao polo negativo. Tranquilo? E, além disso, a gente pode ter uma corrente que é contínua ou alternada. Uma corrente contínua, gente, quer dizer que durante todo o intervalo de tempo eu vou ter o mesmo valor de corrente. Mesmo valor de I. Uma corrente alternada, a gente tem valores de máximos e mínimos de I. Máximo e mínimo de I. Como assim? Uma corrente alternada, ela funciona desse jeito, ó. Eu vou lá no máximo, passo pelo zero, chego no mínimo. Passo pelo zero, volto no máximo. Então, esse tipo de corrente aqui, corrente alternada, tá? É o que a gente recebe na nossa casa, por exemplo. A gente tem corrente alternada na nossa casa. A corrente contínua é o que é fornecida, por exemplo, por uma pilha. Uma pilha produz corrente elétrica para funcionar qualquer eletrodoméstico. Então, dentro daquela pilha ali, eu tenho uma corrente que é contínua. Por quê? Porque a corrente elétrica que é produzida na pilha vem de uma reação química que está acontecendo dentro da pilha. E essa reação química possui uma quantidade específica de elétrons que estão se movimentando, saindo de quem está oxidando e indo para quem está reduzindo. É uma reação de oxo-redução. Então, aquela quantidade de corrente, aquela quantidade de carga que circula numa pilha é um valor fixo, porque a quantidade de elétrons que está saindo na reação é fixo, não muda, né? Então, eu tenho uma corrente contínua dentro de uma pilha e tenho uma corrente alternada dentro de um circuito elétrico qualquer. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a luz da sua casa, é um circuito elétrico. A corrente que está chegando para alimentar esse circuito elétrico é uma corrente alternada, tá? A gente vai entender mais disso mais para frente. Até porque existe uma banda, todo mundo deve conhecer, né? AC/DC. O que significa AC/DC? Corrente alternada, corrente direta ou contínua. Por isso que o símbolo da banda é um raio, assim, ó. Nossa, meu raio ficou super bem desenhado, né? Socorro. É um raio. O raio vem da corrente elétrica, tá? Então, ó, a gente falou aqui da corrente elétrica, né? Como que ela é produzida, o que é, qual é a equação. E falamos um pouquinho da pilha. Então, vamos focar um pouquinho na pilha aqui, gente. A pilha, ela é capaz de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxo-redução, né?
a gente vai ter o cátodo na pilha e vai ter o anodo. O cátodo é o polo positivo da pilha, o anodo é o polo negativo. O anodo representa quem está oxidando, o cátodo representa quem está reduzindo. Quem oxida perde elétrons, então o elétron ele vai sair do anodo e vai ir em direção ao cátodo, ganha elétrons. Então, eu tenho um movimento de elétrons aqui, esse movimento é ordenado, então eu tenho produção de corrente elétrica. Ah, André, tem como eu fazer uma lâmpada funcionar ligada numa pilha? Tem. O que eu preciso de fazer? Eu preciso de criar uma diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial, gente? É eu ter dois polos de potenciais opostos ou de potenciais diferentes. Então, olha, se eu pegar aqui uma lâmpada, pegar um fio, enrolar nessa lâmpada aqui, enrolei um fio. Uma ponta do fio eu enrolo aqui no meu polo positivo da pilha. A outra ponta do fio eu venho e coloco aqui no ponto negativo. Com certeza a minha lâmpada vai ligar, ó, ela vai ficar acesa. Por que ela vai ficar acesa? Porque eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho dois polos aqui, polo positivo e polo negativo. Entre esses polos eu estou tendo um fio condutor, então eu peguei um condutor. Esse condutor está permitindo a passagem de elétrons por ele. Os elétrons estão saindo aqui do anodo em direção ao cátodo. Então, eu estou tendo corrente elétrica em contato com a lâmpada, né? O fio está aqui em contato com o bulbo da lâmpada. Com certeza, essa lâmpada vai funcionar, tá? Muita atenção nessas questões com pilha, porque são questões muito comuns de aparecer. Ah, como que a minha pilha vai funcionar? Como que eu posso fazer para a minha pilha ligar? O que você tem que fazer é fechar um circuito. Para você fechar um circuito, você precisa de ter diferente potencial, um condutor, corrente elétrica passando, resistência. A nossa resistência está onde? Na pilha, na lâmpada, desculpa. A resistência está na lâmpada, né? Tem uma resistência interna ali. É por isso que quando a gente fala assim, não, a lâmpada da minha casa queimou. O que significa isso? Significa que a resistência dela queimou, né? Então, ela não vai ligar mais. Ela não vai ligar porque não está passando corrente? Não, ela não vai ligar porque não tem resistência. Então, o circuito vai estar em aberto, ok? Pessoal, então é isso. Falamos um pouquinho sobre pilhas, falamos do nosso foco aqui, que era a corrente elétrica, falamos um pouquinho dos tipos de materiais, de como que a gente faz para calcular a quantidade de carga de um corpo e falamos também das cargas principais que a gente tem dentro de um sistema. Era isso aí o objetivo da aula, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, valeu!